São Paulo. Por questão protocolar e pela organização desse evento, por gentileza, mantenham a partir de agora os seus microfones desligados, utilizando somente o chat para perguntas. Visitantes, autoridades e convidados, registrem a sua presença identificando o seu nome no chat. Coloque também lá o seu e-mail, celular e de quem é convidado para esta sessão. Após o encerramento oficial da reunião, a sala ficará aberta para confraternização durante 5 minutos e, eventualmente, para os comentários adicionais a respeito do tema do palestrante de hoje. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E com a palavra, a nossa presidente Carla Blanco Pousada. Companheiros, autoridades, visitantes, convidados, agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos à 47ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema Servir para Transformar Vidas. É com satisfação que dou início à reunião, saudando a nossa bandeira nacional. Bom dia, companheiros. A gente inicia essa 47ª reunião, dando aí o primeiro aviso do dia, que é da nossa festiva do dia 22. Eu quero aproveitar a presença de todos para informar, mais uma vez, que dia 22 teremos a nossa festiva de posse aqui no Salão Nobre. Será a posse juntamente com o Rotary Clube São Paulo Norte, tendo início às 19h30 e o início protocolar às 20h30. Então, contamos com a presença de todos na nossa festiva de transmissão de posse, onde empossaremos o querido presidente eleito Roberto de Souza. E antes de eu passar a palavra para o nosso protocolo mesmo, Roberto de Souza, eu queria dar a palavra à nossa querida Beth, para que faça, ela pediu e com certeza nós aceitamos com muita boa vontade e satisfação, para que a Beth faça uma homenagem póstuma à nossa sempre rotariana Deise Luiza Bergamini Cruz, que teve seu falecimento essa semana e tanto serviu ao Rotary Clube de São Paulo, não é? Como protocolo, como diretora de gastronomia e tantos outros cargos que ocupou. Então, Beth, você tem a palavra para que possa prestar essa homenagem a Deise. Obrigada, Carla. Está me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Eu moro em Moema, acabou de passar um avião que também vocês devem ter ouvido. Mas, enfim, é com muita tristeza e pesar mesmo que eu falo um pouquinho sobre a Deise Bergamini Cruz. A Deise, ela era esposa de um dos diretores, fundadores do Laboratório Delboni Auriemo. Então, a classificação dela também era de administração hospitalar. Agora, mas a Deise, ela era uma especialista em protocolo. Ela, com muito carinho e dedicação, ela estudava perfeitamente para que a panóplia, nossa panóplia, estivesse com as bandeiras na posição correta, que tudo estivesse no devido lugar. A mesa, ela cuidava para ver se os pratos, os talheres, estavam de acordo, os de sobremesa com tanto cuidado, os copos, tudo. Todo o serviço tinha que ser impecável, que isso faz parte da missão também do protocolo, do diretor de protocolo. E ela fazia isso lindamente. Agora, independente disso, eu tenho certeza que todos terão a Deise muito assim no coração, porque muitos dos companheiros
se sentiram acarinhados pela atenção dela. Em momentos de festivas e outras assim, que íamos tirar uma foto, a Deise olhava um por um à distância para ver se estavam impecáveis, se a gravata estava no lugar, se o colarinho não estava de andorinha, porque às vezes o colarinho saía de andorinha voando por aí, muito feio, ela queria todos impecáveis, cuidava. E se algum companheiro precisasse de um outro cuidado especial, como pingar colírio nos olhos, ela pingava o colírio nos olhos desse companheiro com um cuidado que só uma irmã teria. Não digo mãe, porque ela, na ocasião, ela tinha alguma idade, que ela faleceu com 90 anos, mas ela tinha um cuidado por todos muito especial. E quando o Campilha me convidou para ser segundo protocolo, ela era a primeiro protocolo. E eu fiquei perto dela, disse, venha comigo. E eu me sentei com ela, a mesa especial que é do protocolo, aquela mesa onde o protocolo tem que ficar atento, olhando para o presidente, para ver se tem alguma coisa a ser feita, alguma correção, algum ajuste. O protocolo pode se desviar do olhar do presidente. Então, isso tudo aprendi com ela e, com muito cuidado, eu também me tornei uma protocolo em algumas gestões. Então, do que eu aprendi com a Deise, o carinho que ela tinha por todos vocês, eu quero só quero uma homenagem especial a ela. Tão elegantezinha sempre. Ela se vestia muito com cuidado, como eu disse, todos tinham que estar muito bem. Ela tinha essa especial atenção, porque a imagem que você passa é como você se apresenta. Esse é você. Se você está com gravata, isso eu digo sempre, não gostaria que os companheiros tirassem a gravata. Essa informalidade da gravata tira aquela tradição do São Paulo. E eu vi que o nosso palestrante que virá, o deputado, ele está com uma gravata. Tirou o paletó para ficar mais à vontade. Mas é tão elegante ver um homem de gravata e paletó numa reunião que ele preza. A maneira como você se apresenta é o valor que você dá a você próprio e ao ambiente onde você se encontra. Isso aprendi com a Deise também. Então, eu vou pedir para vocês que façam uma oração interior por ela, que com certeza ela está no reino de Deus, porque ela cumpriu muito bem a sua missão nesta vida. Fez um bom uso da vida que Deus lhe deu. Devolveu completa e plena. É isso. Amém, amém. Beth, que todos façamos, então, as nossas orações. A querida companheira Deise, e que ela possa estar em paz, não é? E na luz, junto ao reino do Senhor. Obrigada, muito obrigada, Beth, pelas suas palavras e pela sua amizade. Enfim, e essa homenagem tão bonita à companheira Deise Cruz. E agora eu passo a palavra ao nosso querido Roberto de Souza para que apresente o nosso palestrante do dia. Roberto, por favor. Obrigado, presidente Carla Blanco Pousada. É com prazer que anunciamos o extenso currículo do nosso convidado palestrante, Fausto Guilherme Longo, deputado do Parlamento da República Italiana na 43ª legislatura entre 2018 e 2023, senador do Parlamento da República Italiana na 42ª legislatura de 2013 a 2018, membro das comissões parlamentares permanentes da Indústria, Comércio e Turismo, da Defesa, do Bem-Estar Social e da Justiça, coordenador do Partido Socialista Italiano para a América do Sul, representante da Federação Latino-Americana de Cidades Turísticas para a União Europeia, arquiteto, urbanista e mestre em habitação, tecnologia, planejamento pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e pela Fundação Belas Artes de São Paulo. Exerceu as seguintes funções: gerente de ação regional da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pesquisador e coordenador de comunicação social e marketing do IPT,
chefe da Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, coordenador de Comunicação Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenador de Comunicação Social da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, coordenador do Programa São Paulo Design, chefe do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, gerente de Infraestrutura, Meio Ambiente e Design da Fiesp, gerente de Projetos Especiais, secretário executivo dos Conselhos Temáticos e Comitês de Cadeias Produtivas da Fiesp-Ciesp, secretário de Turismo de Piracicaba, delegado regional Sul e consultor da presidência da Embratur, fundador e presidente do Instituto Paulista de Vitivinicultura, presidente da Associação das Entidades de Turismo do Estado de São Paulo, presidente da Fundação Vila Jaguari, TV Jaguari Una, e presidente da Associação dos Funcionários da Fiesp-Ciesp, Instituto Roberto Simonsen e sindicatos patronais. Voltamos com a nossa presidente, Carla Blanco Pousada. Obrigado, Roberto. E que currículo, não? Impressionante. Queria agradecer muito a presença do deputado Fausto aqui com a gente hoje, dizer que é uma honra e uma alegria para o Rotary Clube de São Paulo tê-lo com a gente e trazendo esse assunto que é tão instigante, tão, eu posso dizer, importante, não é, para o nosso mundo, que é aí os reflexos da guerra da Ucrânia, importante para o Rotary também, porque uma das áreas de enfoque do Rotary é exatamente a paz, não é? E a mediação de conflitos. Então, a informação sobre esse tema importa a todos os rotarianos. Então, com muita alegria, eu dou a palavra ao querido deputado do Parlamento Italiano, Fausto Guilherme Longo, para que fale sobre a guerra na Ucrânia e os reflexos no Brasil. Tem a palavra, querido deputado Fausto. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos. Aqui em Roma, 33 graus, um pouco aquecido. Eu agradeço mais uma vez, doutora Carla, o Roberto Souza, pelo gentil convite de a gente ter essa oportunidade de conversar com os companheiros do Rotary. A visão que eu gostaria de passar é uma visão muito pessoal, não é uma visão acadêmica sobre a questão dos acontecimentos, mas uma visão de um testemunho pessoal daquilo que a gente está ouvindo aqui dentro do Parlamento, dentro da Comissão de Defesa, e com os companheiros que convivem com esse tipo de problema, né? A gente imagina que um evento na Ucrânia, um evento entre a Rússia e a Ucrânia, estão muito distantes da Itália, mas é mais ou menos como a fronteira da Itália e a fronteira da Ucrânia é como a distância entre São Paulo e Presidente Prudente. Quer dizer, é muito perto o que está acontecendo, os efeitos da guerra, logicamente, que acabam interferindo muito no emocional do povo italiano, né? Bom, eu vou dar um panorama geral que, para entender o que está acontecendo na guerra, eu acho que é importante a gente fazer uma retrospectiva mínima. Como eu falo demais, quando a doutora Carla perceber que eu estou falando demais, dá um sinal e eu vou para frente. Mas, olha, eu gostaria de dizer o seguinte, existem algumas questões globais que acabaram desencadeando esse processo que a gente vive hoje. A primeira delas foram, vamos dizer assim, as questões globais que ocorreram no século passado, né? Primeiro, essa tentativa de todos os grupos que existiam, vamos dizer assim, de forças de países, queriam construir uma hegemonia na Europa. Na verdade, a Europa foi foco e centro, ou origem, de todos os grandes conflitos da humanidade. Dos romanos até, recentemente, Hitler, né? Passando por Napoleão, passando pelas invasões bárbaras. Quer dizer, foi uma sequência muito grande de fatos, onde o objetivo sempre era criar uma hegemonia de poder sobre esse território tão rico que é, do ponto de vista cultural e de história e econômica, o território europeu. Esse primeiro início do século passado, né, 1900, por aí, nós tínhamos, de um lado,
o poder sempre, né? A Inglaterra que era a chamada Tríplice Entente, né? Que era a Inglaterra, a Rússia e a França, e eram chamados os aliados, né? E existia um forte conflito com aqueles que formavam a Tríplice Aliança, que era chamadas potências centrais, que era Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália. E existia essa tensão por quem teria a hegemonia, o poder sobre a União Europeia. E isso certamente causava uma tensão internacional permanente dentro da Europa, né? Até que, com o assassinato do Francisco Ferdinando, né? O príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, por um militante anarquista, acabou desencadeando um processo da Primeira Guerra Mundial, né? E a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí praticamente 15 milhões, 16 milhões de pessoas, foi o maior conflito da humanidade até aquele momento, né? E no meio desta confusão entre a Primeira Grande Guerra, de 14 e 18, e a gripe espanhola, que foi um outro evento mundial que acabou também comprometendo a economia, o desenvolvimento dos países do mundo inteiro. Quer dizer, a Primeira Grande Guerra de 14 a 18, a gripe espanhola de 18 a 20. Né? E no meio disso nós tivemos aí a Revolução Russa, a revolução chamada do Outubro Vermelho, que foi a Revolução Comunista na Rússia, né? E aí começa a nossa, vamos dizer, caminhada para entender esse conflito, vamos dizer, de hoje, né? Logo depois da gripe espanhola, que tinha castigado o mundo, já começou, a partir de 23, 24, uma reação da Alemanha, parte do Império Austro-Húngaro, mas principalmente a Alemanha, que saiu humilhada, vamos dizer, do processo da Primeira Guerra Mundial. E ela aguardou esse ressentimento e começou a se reestruturar do ponto de vista do exército para readquirir a sua força potencial, a sua influência para criar hegemonia na Europa. Bom, a partir de 23 e 24, começou uma tentativa, quer dizer, uma reorganização da Alemanha, e depois nós sabemos que culminou com o avanço do Partido Nacionalista, na figura do Hitler, e que tinha um sonho próprio, né, de que era a expansão, quer dizer, que era o expansionismo do território alemão e uma certa dose de vingança por aquilo que havia sofrido na Primeira Guerra Mundial. Novamente, nós tínhamos, de um lado, os aliados, quer dizer, que era Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, França, e do outro lado, o eixo, né? De um lado eram chamados os aliados, do outro lado o eixo, que era a Alemanha, Japão e Itália. Alemanha, Itália e Japão, né? Bom, esse clima de expansionismo da Alemanha fez com que novamente fosse criado tensões no leste e oeste europeu, e agora com um pouquinho de influência dos Estados Unidos, que tinham entrado de uma forma determinante na Primeira Guerra Mundial, causando a derrota do Império Austro-Húngaro e o desaparecimento do Império Austro-Húngaro, sendo dividido em diversos outros países. Bom, essas tensões internacionais entre leste e ocidente acabaram gerando aquilo que foi o conflito, que quando a Alemanha tentou invadir e invadiu e tomou posse da Polônia, os outros países se uniram para tentar conter o expansionismo da Alemanha. E isso resultou na Segunda Grande Guerra Mundial, que todos nós sabemos o que foi, né? Bom, não vou contar aqui o que foi a guerra, que todos nós sabemos a tristeza e a dimensão da guerra. Foram 60 milhões. Se a Primeira Grande Guerra matou 16 milhões de pessoas, sendo 8 milhões soldados e o restante civis, a Segunda Guerra Mundial foram 60 milhões de pessoas, né, com a vida comprometida em função desses embates. Com o final da guerra, novamente, os Estados Unidos, a Inglaterra, os aliados, acabam vencendo o eixo do mal, chamado na época esse eixo Alemanha, Itália e Japão.
Com isso, novamente, houve uma reorganização geopolítica, logicamente, que ficou, de um lado, do lado do Ocidente, os países europeus, apoiados pelos Estados Unidos, e do outro lado, os países do leste europeu, apoiados pela Rússia, né? A Alemanha, Itália e o Japão, os países perdedores, foram novamente subjugados. E ainda ficou uma sensação de que a Rússia é que tinha vencido a guerra para os aliados. Por quê? Porque é ela que conseguiu derrotar Berlim, ela que conseguiu, enfim, finalizar a guerra. De um lado, os aliados pela Normandia, mas os que tiveram a força de entrar e realmente ter um papel decisivo na queda de Berlim foi a União Soviética. E a União Soviética se sentia, nesse aspecto, a soberana sobre esses territórios e queria que esse papel tivesse resultados efetivamente de poder, de hegemonia sobre a Europa, economia, coisa desse tipo. Bom, acontece que não foi assim, porque quando o Ocidente percebeu a possibilidade da guerra devido a esses conflitos em busca da hegemonia, surgiu o conflito entre o Ocidente e o leste europeu, ou seja, entre os países que compunham a Cortina de Ferro e os países ditos democráticos, né? Então, isso fez com que os países se organizassem e organizassem um meio de defesa que era a NATO, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era um pacto entre os países para se defender de uma nova possibilidade de alguém tentar criar a hegemonia. Só que esse pacto já nasceu, vamos dizer assim, sob tensão, porque Berlim era dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. A Polônia já pertencia ao bloco do leste europeu. A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que era um pacto também de defesa, um dos outros, dos países que compunham a Cortina de Ferro. Então, nós criamos, de cara, uma linha de tensão extremamente perigosa entre o leste e o ocidente, que era o Pacto de Varsóvia de um lado e a OTAN do outro. Essas duas guerras e essa tensão, ela criou coisas muito negativas e também criou algumas coisas importantes para a humanidade. Uma delas foi a corrida tecnológica, né? A corrida tecnológica, ela foi o objetivo, corrida espacial, a corrida por armamento nuclear, a corrida por dominação de tecnologias, ela é resultado direto de uma competição entre o Ocidente e o Leste, e sempre em relação a quem era mais forte do ponto de vista de não sofrer nenhum tipo de ataque da parte do outro. Ou seja, aquele velho ditado, se você quer a paz, se prepare para a guerra. Então, os dois lados se preparavam permanentemente para a guerra. E também, o que aconteceu nesse período, vamos dizer assim, que veio que foi a característica da OTAN de um lado, o Pacto de Varsóvia do outro, e além da corrida tecnológica, foi o que nós todos conhecemos como Guerra Fria, que era um submundo. Quer dizer, além da corrida tecnológica, além dos avanços e tal, nós tínhamos crises estabelecidas pela Guerra Fria. E o mundo começou a se organizar em blocos econômicos que acabavam produzindo conflitos regionais ou desenvolvimento acelerado em função da influência, ora dos Estados Unidos, ora da União Soviética. Então, os países, vamos dizer, satélites, os países que viviam sob influência da União Soviética, quando tinha conflito, era por influência da União Soviética e ela que intervia no sentido de resolver o problema. E quando eram os países do bloco ocidental, os Estados Unidos vamos dizer, exerciam a hegemonia política no sentido de resolver os problemas, né? Então, o mundo acabou ficando dividido entre o que pensava a União Soviética, que era a união das repúblicas socialistas soviéticas, né?
e aquilo que era o bloco ocidental, que ele não era de uma forma, não era tão organizado como era a União Soviética, mas a influência americana era tal que esses países praticamente se encontravam sob um grande guarda-chuva que era americano. Bom, aí nós tivemos até 1989 esse clima de tensão internacional e que criava conflitos e o domínio da União Soviética e o poder da União Soviética sobre esses países de influência sobre ela, né? Só para ter uma ideia, nós temos Estônia, Letônia, eu não vou ler aqui todos, mas Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Belarus, Ucrânia, Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Eslovênia, a Croácia, Montenegro, a Albânia, Macedônia, Bulgária, Crimeia, Azerbaijão, bom, enfim, eram praticamente uma quantidade de países que eram diretamente influenciados pela União Soviética e, do outro lado, os países europeus, todos praticamente vinculados a uma política americana. Só para você imaginar, no pós-guerra, só o território da Itália, veja, um pouco maior que o estado de São Paulo, entre o estado de São Paulo e Minas, a área, 300 e poucos mil quilômetros quadrados, nós temos 75 bases americanas. 75 bases americanas instaladas aqui na Itália. Isso graças a essa questão do pós-guerra. Bom, quando chega em 89, chega na presidência do Partido Socialista, do Partido Comunista, chega a era Gorbachev. Bom, Gorbachev, para nós aí, varia aqui na Itália, fala Gorbachev, mas tudo bem. Quando o Mikhail Gorbachev chega no poder, ele percebe que a Rússia estava num processo atrasado em relação ao que era o mundo naquele momento. E principalmente porque ele carregava todo esse conjunto de nações de uma forma autoritária, não permitindo que esses países tivessem um desenvolvimento que acabasse colaborando com o conjunto de nações que formava aquilo que se chamava União Soviética. E acabou propondo a perestroika, todo mundo vai lembrar, perestroika quer dizer reconstrução, chama. A palavra perestroika quer dizer reforma, reconstrução. E também propôs que a Rússia superasse aquele período de submundo que existia, que era a corrupção efetiva, e criou a glasnost. Quer dizer, o que era a glasnost? É que transparência, a tradução é transparência, que houvesse transparência no processo político e no processo de gestão da União Soviética. Bom, o Gorbachev não sonhou com o fim da União Soviética. Ele sonhou com uma reforma que colocasse a União Soviética num patamar equivalente de modernidade, como estava acontecendo com o restante do mundo, né? Principalmente hemisfério norte. Nós, Brasil, né, nós, hemisfério sul, sempre fomos, vamos dizer assim, arrastados por aquilo que acontece no hemisfério norte. E ainda assim, nós temos ainda um bom tempo pela frente até que a gente consiga tratar em nível de igualdade hemisfério norte e hemisfério sul. Infelizmente, existe essa eu vejo assim, alguns amigos preocupados, mas se estourar uma guerra nuclear e as bombas cruzarem, eu falo sempre, olha, vai acontecer tudo lá para cima. Aqui no hemisfério sul não vai acontecer, nem vai sentir a radiação das bombas, entendeu? O que vai sofrer é o efeito econômico, realmente. Mas com essa decisão do Gorbachev e com o apoio que ele teve no parlamento e principalmente das 5 grandes maiores economias sobre o guarda-chuva da União Soviética, decidiram juntos criar a fragmentação, vamos dizer assim, o fim da União Soviética, dando liberdade para que cada país decidisse o seu próprio destino. E isso foram diversas repúblicas criadas da noite para o dia, quer dizer, foi um movimento muito rápido, aconteceu muito rápido, quer dizer, entre 89 e 91, nós tivemos aí a criação de todos aqueles países que estavam sob influência da União Soviética, acabaram se transformando em república, né? Bom, aí a gente entra no século XXI, né? Chega no século XXI,
Então, nós tínhamos, antigamente, com a pressão dos blocos leste e ocidental, foram formando blocos continentais que se aproveitavam dessa relação para poder se desenvolver. E quando a chegada com o fim da União Soviética e a criação desse conjunto de nações, nós tivemos, o mundo conheceu, a partir de 91, um processo chamado globalização. O que é globalização? Globalização é onde você elimina essa influência direta de uma grande nação poderosa sobre a decisão dos outros países. E os países começam a se relacionar um com os outros, tanto em termos de mercado, quanto em termos culturais, quanto em termos geopolíticos, quanto em termos de montagem daquilo que a gente conhece como cadeia produtiva, que depende de um e de outro país. Ou seja, um país para produzir um automóvel depende de outros 10 países que fornecem. Isso formou uma rede de cooperação internacional que foi a principal característica da globalização. Então, houve a flexibilização dos blocos continentais, quebrou essas barreiras, né? Criou uma interdependência na produção e uma cooperação bi e multilateral do ponto de vista de produção industrial, de produção de bens de consumo. E criou-se um mercado praticamente sem fronteiras, né? E aí surge um grande novo elemento que já vinha crescendo, mas surge de uma forma impactante, que é a China. E a China acaba mudando o cenário mundial, porque ela começa a pesar, ela começa a se transformar num novo polo econômico, com influência nos outros países. Ou seja, você tinha antigamente a União Soviética, que tinha Estados Unidos, e agora aparece a China com um grande poder. Na Europa, começa, graças à globalização, começa um crescimento consistente da Alemanha. A Alemanha se torna o país mais poderoso do bloco europeu. A China acaba tendo uma predominância sobre a Ásia, e os Estados Unidos teve um período, né, vamos dizer assim, nós tivemos aí alguns solavancos globais, né, que aconteceram logo no início do século. Primeira coisa, entrou na agenda, a partir de 82, entrou uma agenda que nós não pensávamos, que era a agenda do meio ambiente, aquecimento global e sustentabilidade. Nomes que até então nem existiam no nosso vocabulário, né? Então, nós começamos a ouvir falar de sustentabilidade, levando em consideração, tipo, crescimento demográfico versus a quantidade de recursos que o planeta tem para poder alimentar esse povo. Emprego e renda. Ora, com o avanço da tecnologia digital, automação industrial, inteligência artificial, transição para a produção mais verde, nós tivemos uma mudança na categoria do emprego. Isso, o mundo não estava preparado, nem a nossa educação era preparada para formar pessoas com essa visão. Então, nós tivemos uma redução nas oportunidades de emprego e renda, e também no processo de subsistência. Muitos países, e hoje nós temos praticamente 30% da sociedade mundial, global, que não consegue ter a quantidade de calorias diárias para poder sobreviver. Quer dizer, é subnutrição. Embora nós tínhamos, na faixa da miséria total, na década de 90, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas. E hoje, tirando a África, porque a África vai demorar 100 anos para ultrapassar essa barreira que o Brasil já ultrapassou. Nós temos 700 milhões de pessoas nessa faixa, 700 milhões nessa faixa de miséria absoluta, né? Mas já foram 2 bilhões em 91. Quer dizer, nesse aspecto, a humanidade teve um progresso em função exatamente da tecnologia de produção de alimentos, produção mais rápida de produtos. Esses solavancos globais que eu digo, nós tivemos, o primeiro deles foi no dia 11 de setembro de 2001, o ataque à Torre Gêmeas. Isso foi o primeiro solavanco que praticamente mexeu com o mundo. O segundo foi, novamente, nos Estados Unidos, a bolha americana. Em 2008, nós tivemos a bolha imobiliária americana que afetou o mundo todo. Todo mundo lembra aí da marolinha no Brasil. Não vai afetar o Brasil. E, no fim, nós sabemos que a economia do mundo todo foi afetada por essa bolha imobiliária americana. Aí, já em 2014,
a gente começa com os conflitos regionais envolvendo a influência russa. Ou seja, o Putin começa a perceber que, depois de 89, 91, depois do fim da União Soviética, a Rússia entrou num processo de decadência absoluta. E acabou, quando acabou, em 91, o Pacto de Varsóvia, por que também não acabou a OTAN? Se a OTAN foi criada para se contrapor, em termos de defesa, ao Pacto de Varsóvia, por que, quando desapareceu a União Soviética e o Pacto de Varsóvia, por que a OTAN não deixou de existir? Era a interpretação do Putin é os americanos continuam influenciando a OTAN e influenciando para que os países periféricos façam a sua aderência à OTAN, ou seja, que seu processo de defesa seja cada vez mais próximo da fronteira russa. E esses países ficaram, na verdade, encantados com duas ideias, né? Com duas ideias, a partir de 2014, principalmente. Primeiro, a possibilidade de entrar nessa coisa chamada União Europeia, que estava se estruturando desde 1957, que é esse sonho de criar os Estados Unidos da Europa, e era um país onde, vamos dizer, você eliminou fronteira, eliminou exército de fronteira, você criou uma economia entre os países de forma muito positiva, e a Europa conheceu 30 anos de progresso, de desenvolvimento. Por quê? Porque ninguém se preocupava com guerra, com fronteira, com inimigo, com competição interna. Eles estavam unidos, quer dizer, a presença da Europa no mercado global, quer dizer, não tinha essa coisa de dominação, não precisava ser um produto europeu, quer dizer, existia uma interdependência com outros países do mundo que faziam com que a Europa conhecesse um período de geração de emprego, de renda, de crescimento, de paz, como nunca tinha conhecido na história da vida dela, tá certo? E esses países periféricos da União Soviética se encantaram com essa ideia. Só que, para fazer parte da União Europeia, mesmo estando no território europeu, não na Ásia, logicamente, são 53 países, tinha que assumir as condições que a União Europeia impunha, que era a liberdade democrática, a liberdade de imprensa, democracia, eleições regulares, e principalmente o seguinte: fazer parte do condomínio chamado OTAN, né? Porque se os países têm um condomínio, vamos dizer, se eles dividem, se eles partilham entre si aquilo que custa a defesa daquele lugar pacífico, então todos que fazem parte devem pagar. Bom, com isso, a OTAN começou a ampliar a sua influência nessa área periférica da União Soviética, na antiga União Soviética e hoje Rússia. E isso começou a reduzir. Enquanto a economia russa caía, também a influência dela sobre esses países começou a cair, e isso significa mercado, né? A Ucrânia, por exemplo, significa a Rússia é o primeiro produtor de grãos do mundo. O quarto produtor é a Ucrânia. Junto, eles são imbatíveis na produção de grãos, né? Petróleo, a mesma coisa. Gás, 20% do gás mundial é produzido na União Soviética e Ucrânia. A Europa sobrevive dos cereais que vêm da União Soviética e da Ucrânia. O gás vem da União Soviética e da Ucrânia. Aliás, atravessa a Ucrânia para chegar na Europa. Hoje o Putin anunciou um corte de 15% no fornecimento de gás para a Itália. A sorte é que nós estamos vivendo aqui um período de verão, de 33 graus. Imagine se no inverno pesado, onde todas as casas dependem de calefação, dependem de aquecimento a gás, o que aconteceria hoje na Itália, com 15% de corte. E, além do que, esses 15% também o preço também mudou, né? Se quiser comprar o gás, tem uma negociação, tem um ágio, né, colocado aí para poder conseguir comprar. A Alemanha teve um corte hoje, se não me engano, de 29% no fornecimento de gás da Rússia. Então, a Rússia começou a perceber que esse deixar a OTAN avançar sobre essa região começou a ameaçar a hegemonia russa. E o Putin, cuja origem é a KGB, a origem é a Guerra Fria,
A origem, desde da mais tenra idade, é no conflito entre leste europeu e ocidente, tá certo? Não é indústria, economia, social, é uma questão ideológica. E ele nasceu nesse contexto ideológico. Então, ele teve como meta, como sonho, como objetivo pessoal, nesse período que a gente está conhecendo no mundo, que são presidentes personalistas. Então, nós temos, por exemplo, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, nós temos o Kim Jong-un na Coreia, nós temos o Putin na Rússia, que são pessoas que o projeto de país está em segundo plano em relação ao projeto pessoal. O projeto de exercer o poder é mais fascinante do que o projeto de construir mais uma etapa de crescimento para o país que você almeja. Então, Caro deputado, temos mais 10 minutos. Todos esses países, mais 10? Isso. Não, mais 5. Eu coloquei uma tolerância de mais 5, então tem mais 10. Então, tá bom. Para que consigamos finalizar. Bom, com isso, com essa influência da OTAN na área de influência da Rússia, e esse lado personalista do Putin, no sentido de ter um sonho que era um pouquinho de se recuperar da derrota imposta pela fragmentação depois da perestroika e da glasnost, fez com que ele começasse a pensar no uso bélico para poder exercer a sua influência econômica. Tá certo? Bom, o resultado, todos nós sabemos. Chechênia, Geórgia, Crimeia, foram países que foram sendo anexados novamente, Bielorrússia, que foram sendo anexados, ou mantém vamos dizer assim, a feição de república, mas, na verdade, é um satélite fantoche, é um país fantoche do Kremlin, que exerce realmente o poder de influência, e o objetivo, claro, que é econômico, né? Bom, quando a Rússia começa a fazer isso, ela depende muito do mundo, porque sem o mundo ela não consegue sobreviver, ela não tem aonde colocar. Por exemplo, veja, aonde colocar os milhões de toneladas de grãos se o restante do mundo não compra? Onde colocar o petróleo se o restante do mundo não compra? Onde colocar o gás? Veja, só o Brasil compra 20% de gás natural da Rússia. 20% do que ele usa ele é da Rússia. Então, ele foi buscar apoio aonde? Num grande mercado, num grande consumidor chamado China, que precisa de energia, precisa de trigo, precisa de petróleo, precisa do gás. Quando ele encontra apoio concreto, político e econômico na China, logicamente que cresceu muito o empenho no sentido de dominação desses países periféricos. E aí é que ele começou a criar vamos dizer assim, essa ameaça em relação aos países vizinhos, e a Ucrânia afrontava, principalmente porque ela é o canal de ligação do gás e do petróleo com a Europa. Então, é um país importante para a economia russa no sentido dos seus negócios com a Europa. E o presidente da Ucrânia tinha uma posição que era fazer com que a Ucrânia tivesse a sua importância e não como se um país fantoche no meio dessas duas grandes economias que estavam acontecendo. Então, como a resistência era grande, a Rússia começou a estimular que estados fronteiriços à União Soviética começassem a buscar pela sua independência, pela sua desligamento da Ucrânia e se transformar em novas repúblicas, né? É o caso de Donbass e dos países que fazem fronteira com a Rússia. Bom, com isso, aí houve o maior erro da história, porque quando você parte para a violência, você perde a razão. E aí o Putin perdeu a razão e invadiu a Ucrânia. Com a invasão
invasão, ele retoma, primeiro, as sanções econômicas que já tinham mortas e enterradas, ele reativa as sanções econômicas, reativa as tensões entre leste e norte, além de causar morte, sofrimento, a evasão de 3, 4 milhões de pessoas que deixam a Ucrânia sem ter para onde ir, sem ter onde morar, e ainda retaliações de um lado e de outro. Do lado do Ocidente, retaliações do ponto de vista de mercado, e do ponto de vista da União, da Rússia, retaliação do ponto de vista de evitar cortar o gás, cortar combustível, bloquear a saída do trigo. A quantidade de trigo, de cereais que a Ucrânia produz, ela não tem para onde escoar, porque a Rússia cortou os 2 principais portos, então não tem como escoar. Então, o Ocidente está tentando criar uma ajuda no sentido de criar um caminho, um corredor para que haja um escoamento de 20 milhões de toneladas de trigo que hoje não tem aonde estocar. Quer dizer, vai colher e não vai ter. Então, os agricultores ucranianos não querem plantar, porque eles estão com medo de plantar e depois não ter como recolher e como vender. Então, criou esse conjunto de retaliações. Bom, e o Brasil? Né? Bom, o que vai acontecer com o Brasil? Primeira coisa, o impacto do Brasil, é claro que primeiro é o impacto econômico, que é petróleo. Nós já estamos sentindo aí o aumento dos combustíveis. A gasolina não subiu tanto ainda. Por quê? Porque ela tem um fator importante no Brasil, que é a adição do álcool. Mas o diesel não tem adição do álcool. E a nossa frota, nós não temos trem no Brasil, não temos hidrovia no Brasil. O nosso desenvolvimento logístico depende 99% de caminhões que são movidos a diesel. Com isso, o frete vai às alturas. E, com isso, o pagamento desse frete, a compensação do diesel, acaba interferindo naquilo que ele transporta. E nós temos um aumento absurdo do ponto de vista do custo de alimentos, de subsistência. E esse custo dos alimentos soma-se ainda os derivados de trigo. Né? Logicamente que o custo aumenta, por quê? Porque a disputa pelo trigo agora, diminuindo a quantidade daquilo que, em função da retaliação, diminui aquilo que está no mercado em toneladas, aquilo que sobra é disputado por preço maior. Então, o Brasil não tem ainda que o Brasil tenha uma reserva, vamos dizer assim, efetiva, ele consegue administrar, vamos dizer assim, que não suba nas alturas. Mas nós vamos, inevitavelmente, um dos processos mais, vamos dizer assim, de impacto econômico da guerra da Ucrânia no Brasil vai ser a inflação. É inevitável. Por quê? Porque vai aumentar o custo do gás, do petróleo, dos alimentos. Mas, principalmente, quem é o maior produtor de fertilizante do mundo? Também é a Rússia e a Ucrânia. Com essa confusão da guerra, se ela se prolonga, o Brasil vai sofrer porque não vai ter a quantidade de fertilizante necessária para a produção que ele mesmo fornece para o mundo depois. Então, nós vamos ter um efeito cascata, um efeito dominó. Quer dizer, começa com o petróleo, vai para o gás, alimentos mais caros e fertilizantes. A agricultura não consegue produzir com a mesma efetividade e a indústria não consegue produzir com os mesmos preços. Isso desencadeia um processo inflacionário, custo, desemprego. As cadeias produtivas que são dependentes de matérias-primas desses países que estão em processo de retaliação um ao outro, acaba sofrendo ou tendo que pagar mais. E isso amplia o custo de produção. Existe também uma desaceleração na movimentação, quer dizer, no fluxo de capitais para investimento, porque todo mundo recua na parte de investimento, que tem medo, não sabe o que vai acontecer com o mundo daqui para frente. Então, existe um medo generalizado causado pelo psicológico que evita o fluxo de capitais. E isso reduz investimentos, aumenta o preço do dólar, quer dizer, também contribui para jogar a inflação para cima. Mas o que acontece com a questão da inflação, com a questão desses impactos em cascata ou efeito dominó? É que eles vão gerar impactos de caráter social. Quer dizer, quando a cesta básica começa a chegar num custo que eu não consigo pagar, quando a indústria não consegue me dar emprego, já estava complicado porque o processo de automação industrial e digitalização já roubou muitos empregos.
A nossa escola não prepara para esse novo mundo ainda. Nós estamos formando gente como formava 50 anos atrás. O Brasil precisa por uma reforma educacional absoluta para preparar o ser humano para isso que vem pela frente, que é a inteligência artificial, que é um mundo novo. Nós vamos viver, nossos netos vão viver 150 anos. Não vai ter previdência que sustente 150 anos de vida. Nós temos que mudar o comportamento. O país tem que pensar futuramente qual é o que nós queremos para daqui a 100 anos, e a gente tem que começar a construir agora, nesse momento, não é depois. Por isso a gente precisa de governos e de parlamentos que passem a se preocupar estrategicamente com o país. Nós nem olhamos para a América do Sul. E, novamente, depois dessa confusão da guerra da Ucrânia, nós vamos ter uma redução na globalização e um pouquinho mais concentração na formação de blocos. E o Brasil não exerce a sua soberania no sentido de de organizar a América do Sul como se fosse um bloco econômico. Nem olha mais para o Oceano Atlântico do que para os países do entorno. Bom, além desse impacto direto na globalização, nós tínhamos um clima positivo para discutir a agenda ambiental. Quando a gente fala agenda ambiental, pessoal, não é passarinho verde. Nós estamos falando da capacidade do país de repor os recursos que nós precisamos para sobreviver, pelo menos as nossas gerações futuras conseguirem sobreviver como nós. E, infelizmente, com esse clima de distensão, quer dizer, de tensão internacional, de formação de blocos, quer dizer, desaceleração do processo de globalização, nós vamos ter também um revés na questão do enfrentamento da questão ambiental. E vamos ter uma escalada na linha da produção armamentista. Cada país vai querer se defender. Isso vai aumentar os investimentos do orçamento na área de defesa. Em vez de gerar emprego, renda, tecnologia, pesquisa, formar gente, bem-estar social, evoluir o país. O Brasil, por exemplo, criar uma rede importante de infraestrutura que nós não temos. O Brasil tem tudo para criar ainda uma rede infinita de infraestrutura na parte de ferrovia, hidrovia, aeroportos. Nós somos pobres nessa área. E com essa corrida armamentista, certamente o mundo vai se preocupar mais em se armar, em se defender, do que gerar uma economia, vamos dizer, pacífica, positiva, que pense no desenvolvimento humano. E também a consequência. Então, nós temos aí o impacto no Brasil econômico, depois nós vamos ter o impacto geopolítico, que é esse da globalização, e o papel, e o Brasil tendo obrigação de assumir uma liderança na América do Sul e talvez no Hemisfério Sul, né? É o país mais importante do Hemisfério Sul. É o país que deveria atuar como líder do Hemisfério Sul, dessa aliança, vamos dizer, do Hemisfério Sul, para a gente ter um tratamento mais adequado nas relações Norte-Sul. Com isso, nós temos aí as consequências sociais. Quais são? Desaceleração das economias regionais, desemprego, inflação. Quando você tem demanda por emprego, demanda por salário, demanda por alimento, e não consegue dar respostas, o que acontece? Surgem os movimentos sociais. Com isso surge greve, fortalecimento das redes paralelas de poder, e isso cria instabilidade e leva o país a uma situação econômica desfavorável. Quanto mais esse clima se perdura, maior é o afastamento dos investimentos e do fluxo de capitais para dentro do país. Por quê? Porque é um país considerado instável. Então, o Brasil tem que olhar essa questão do conflito Rússia-Ucrânia com um olhar diferente. Não é com um olhar de notícia de TV, com impacto, com a grandiosidade do evento da guerra, com as mortes, com o terror. E sim, em como ele vai agir a partir de agora e depois desse clima para construir o país que ele quer ser. Isso não é fácil. Não é fácil porque os fatores que interferem num país como o nosso, que é totalmente dependente, inclusive as suas reservas são dependentes de commodities que os outros países utilizam para o processo industrial. Se o processo industrial desacelera, automaticamente para a compra de matéria-prima, para a compra de commodities. E o Brasil não pode ficar na dependência só de commodities, ele tem que achar um novo eixo. Então, eu considero importante, por exemplo, o Brasil conversar com a Venezuela sobre a questão do petróleo. Não pode a Venezuela ser o segundo produtor de petróleo
é o quarto produtor de petróleo do mundo, e o Brasil ser o sétimo, os dois juntos seriam o segundo, porque a Venezuela tem o petróleo pesado e o Brasil capacidade de refino. Os dois separados são dois idiotas, juntos seriam uma grande força econômica no mundo. A questão de gás é importante, petróleo. A questão de energia, o Brasil precisa reforçar a sua rede alternativa de geração de energia, buscar eólica, buscar energia solar e buscar reforçar e garantir essa geração de energia hidrelétrica para poder combater a dependência de outros tipos de energia. Imagine, 20% de gás natural o Brasil compra da União Soviética. Ampliar a política agrícola na área do álcool não é beneficiar o usineiro, mas é ampliar a possibilidade de uso do álcool no combustível, porque isso abate o custo de petróleo para a gente. Olhar um pouquinho mais essa questão da logística, porque enquanto a gente ficar na dependência do diesel, para poder... pode depender do diesel, nós temos que achar uma forma mais econômica de utilizar o diesel, através de hidrovia e ferrovia. E você fala, mas o Brasil não tem dinheiro para fazer uma hidrovia e ferrovia? Poxa vida, abre licitações internacionais e chama o mundo internacional, que explora muito bem hidrovia e ferrovia no mundo inteiro, também para fazer parte em composição com o Brasil. Já era para a gente ter um trem-bala ligando Buenos Aires, Montevidéu, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, até no Nordeste. Já era para ter isso há muito tempo. Enfim, isso é dinheiro que nós estamos jogando fora. Deputado, temos só mais 2 minutinhos para encerramento. E para encerrar, eu jogaria nessa coisa da questão do alimento. É importante que o Brasil pense a agricultura um pouquinho, de uma forma um pouco mais séria, não só na parte de commodities. Fuja um pouquinho só da parte de commodities e comece a pensar em negociar a entrada de processamento de produtos e o Brasil vender pelo menos produtos semi-processados, porque daí ele vai começar a crescer tecnologicamente e vai ter um papel diferente na agenda, vamos dizer assim, dos outros países. O Brasil é um dos poucos países que tem lugar garantido no futuro, porque somando Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, nós seremos responsáveis por 46% da proteína a partir de 2050, para o mundo. Nós teremos 10 bilhões de pessoas e o Brasil será o Brasil com esses 4 países, em função do gado, da área ocupada por pastagem e tudo mais, nós seremos responsáveis por 46% da proteína do mundo. Então, nós temos um lugar no futuro, Brasil, mas ele precisa se planejar para isso, precisa desenhar, e nós precisamos criar um processo de educação do povo brasileiro, da sociedade brasileira, para que ela entenda que o Brasil é dela, não é de quem chega ao poder. O Brasil é do povo brasileiro, e o povo brasileiro precisa acordar e despertar que não vai ter país nenhum se você não construir o país que você deseja. E eu tenho certeza que nós vamos achar esse caminho. Obrigado. Muito obrigada, deputado Fausto. Quero pedir uma salva de palmas por essa brilhantíssima palestra, mais que uma palestra, uma aula, não é? Uma aula de geopolítica, de história, enfim, uma aula de conhecimento amplo e profundo da matéria. Muito obrigada, deputado, por estar aqui com a gente hoje. Eu posso dizer que a última palestra, o último palestrante da minha gestão, né? Eu estou entregando a presidência para o nosso querido Roberto Souza, eu posso dizer que estamos fechando com chave de ouro com esse palestrante, deputado Fausto Longo, brilhante, e que trouxe aí um panorama muito amplo e profundo da situação mundial e da guerra na Ucrânia. Eu quero passar rapidamente para o Roberto Souza para agradecimentos, né? Visto que trouxe o palestrante muito rapidamente, e depois já pode apresentar os visitantes do dia. Ok, muito obrigado, presidente Carla, muito obrigado, deputado Fausto Longo. Quero agradecer o atendimento ao nosso convite para essa brilhante palestra magna. E além desse extenso e rico currículo, o Fausto Longo é também cartunista e um dos idealizadores do Salão Internacional do Humor de Piracicaba. Foi lá em Piracicaba que eu conheci o Fausto como repórter de rádio e jornal, entrevistando na década de 70, hein? Ele tem cabelo, eu perdi os meus. O Fausto sempre foi um líder inspirador,
criativo e inquieto em busca do novo e de desafios. Hoje aprendemos muito com ele e, mais uma vez, ele contribuiu para o nosso enriquecimento sobre esse conturbado mundo em que vivemos com uma visão privilegiada. Muito obrigado, Fausto, e contínuo sucesso em sua carreira. Eu aproveito para agradecer a todos que nos acompanharam, uma audiência de 30 pessoas em média, e nós vamos ampliar isso com a divulgação da palestra nos canais, nas mídias sociais e no YouTube. Agradeço as presenças da Evanda, do Rafael Mozocato, da Camila Ortega, do Joaquim do Vale, Li Monteiro. Um grande abraço, voltamos com a presidente Carla Blanco Pousada. Muito obrigada, muito obrigada. Temos aqui algumas perguntas e eu tomarei a liberdade para os que perguntaram e para o deputado Fausto de enviar por e-mail, e aí nós obteremos as respostas e retornaremos, porque já estamos aí com o tempo um pouco esgotado. Pode ser assim? Da minha parte, totalmente. Muito obrigada, deputada. Agradeço mais uma vez a sua honrosa presença no nosso clube e desejo muito sucesso aí na sua atuação junto ao Parlamento Italiano. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo a todos aí um excelente, né, final de dia, que aqui ainda nós vamos já chegar na noite. Um grande abraço, agradeço e espero estar novamente com vocês. Um abraço. E Carla, se você me permite, eu deixar um abraço super mega especial para o Fausto. Claro, claro. Já de longuíssima data, que nem o nome toda a dele. palavra. Obrigado, Fausto, mais uma vez por essa aula gigante que você deu. Deputado Fausto Guilherme Longo, parabéns. Importante a sua atuação no nosso clube, a sua fala. Muito obrigada, companheiros. Eu baterei o sino somente para obedecer o nosso rigorismo no horário, mas eu gostaria que não saíssem da tela, porque o nosso querido que também foi deputado, né, Lívio Giosa, falará aí da entrega na Escola Afetiva do Projeto Rumo e rapidamente falará da entrega dos laboratórios. Então, eu peço aí que todos possam continuar presentes para que a gente escute um pouquinho o Lívio. Então, assim, com muita satisfação, eu termino a 47ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo sob o lema Servir para transformar vidas. Declaro encerrada a reunião ordinária.